Então, uma das formas disso ser feito, uma das formas que esses átomos encontram de realizar essa mudança na sua quantidade de elétrons a fim de alcançar a estabilidade pela regra do octeto é formando cátions e ânions. Então, aí nós teremos a formação de ligações iônicas ou compostos iônicos, né? As ligações iônicas formam substâncias que são compostos iônicos, que são formados, na verdade, entre cátions e ânions por atração eletrostática. O que é isso? Por atração elétrica. Cátions são partículas positivas e ânions são partículas negativas. Assim, quando a gente tem um cátion e um ânion, a tendência de cargas opostas é que exista uma atração entre elas. Cargas opostas se atraem. Então, essa atração feita por essas cargas elétricas vai fazer com que esse cátion e esse ânion se aglomerem, formando, né, compostos, substâncias, né, conhecidas como compostos iônicos. E como é que isso ocorre para que o átomo forme esse cátion e esse ânion e também adquira a estabilidade que a gente está conversando sobre, né? Então, isso ocorre a partir da transferência formal de elétrons. A ligação iônica é onde ocorre transferência de elétrons. Então, por exemplo, um átomo como o sódio tende a doar um elétron para um átomo como o cloro, que tem tendência a ganhar. O sódio tem tendência a doar elétron. O cloro tem tendência a receber. Então, o sódio doa um elétron para o cloro. O sódio, então, vai perder um elétron, vai se tornar um cátion Na+, porque ele perdeu um elétron. E o cloro, ao mesmo tempo, vai ganhar um elétron, se tornando um ânion Cl-, porque ganhou um elétron. Então, aqui eu vou ter uma partícula, um cátion positivo. Eu vou ter uma partícula negativa, um ânion, que irão se atrair eletrostaticamente, ou seja, por essa diferença de potencial elétrico. E reparem, no caso do sódio, o que vai acontecer? O sódio atômico tem essa configuração eletrônica aqui. Um S2, 2S2, 2P6, 3S1. Então, reparem que o sódio tem um elétron na camada de valência. Quando ele perde esse elétron que é doado ao cloro, ele se torna um cátion Na+, e este elétron que estava na camada 3 foi transferido, ele deixa de tê-lo. Então, essa camada 3 deixa de existir no cátion. Então, a camada de valência do cátion passa a ser 2S2, 2P6. Se observarmos aqui, a gente tem 8 elétrons na camada de valência. Então, a gente tem o sódio alcançando a estabilidade pela regra do octeto. O cloro, em contrapartida, possui essa configuração eletrônica, onde na camada de valência a gente tem 7 elétrons. Então, o cloro, quando recebe mais um elétron, vai ter esse elétron entrando aqui nesse último subnível, e eu vou passar a ter, na verdade, 8 elétrons na camada de valência também, alcançando a estabilidade pela regra do octeto. Então, reparem que ambos os átomos doaram ou receberam, né? Um doou e o outro recebeu elétrons. Um tinha tendência a doar, o outro tendência a receber. Por quê? Porque o sódio, ao doar elétron, alcança a estabilidade. O cloro, ao receber um elétron, alcança também a estabilidade. Então, era favorável a ambos os átomos esse processo. Ambos alcançaram a estabilidade. Então, como alguns átomos têm tendência a ganhar e outros a perder elétrons, para que a gente tenha mais ou menos uma noção de quem é que vai ter cada tendência dessa, a gente pode ver da seguinte maneira, né? Num processo onde A doa elétron para B, A tem que ter tendência a ceder, a doar elétrons, e B tem que ter tendência a receber. Quem tem tendência a receber elétrons são
ametais, semimetais ou hidrogênio. Lembrem da classificação que a gente viu na parte de tabela periódica. E aqueles que têm tendência a ceder são os metais, né? Então, se repararmos, grande maioria dos átomos tem essa tendência a ceder elétrons, e principalmente aqueles na parte superior direita da tabela periódica têm tendência a receber. De forma geral, como padrão, que a gente sabe que sempre recebe uma determinada quantidade de elétrons, a gente tem o seguinte: a família 1A sempre perde um elétron, qualquer um da família 1A tem tendência a perder um elétron, apenas um. Família 2A tem tendência a perder 2 elétrons. A família 6A tem tendência a ganhar 2 elétrons. E a família 7A tem tendência a ganhar um elétron.